Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Terra Viva Entrevista, o programa que a cada semana aborda um assunto de relevância do agronegócio, com o objetivo de levar ainda mais conhecimento a todos os profissionais do setor agropecuário. E hoje os nossos destaques são melhoramento genético e sustentabilidade. Vamos falar dos principais desafios do Brasil na Agenda Verde e discutir o que o país precisa para produzir cada vez mais. A gente recebe aqui nos estúdios do canal Terra Viva, em São Paulo, a Maressa Vilela, produtora rural e coordenadora do Comitê de Sustentabilidade da Sociedade Rural Brasileira e um dos símbolos de protagonismo feminino no agro. Maressa, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Maressa. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui no Terra Viva com o Isaac, com a Flávia, nesse programa que agora é novo aqui. Então, é um prazer dividir um pouco do que eu tenho vivido com vocês. A gente que agradece a sua participação aqui hoje no nosso Terra Viva Entrevista. E eu já começo te perguntando, né? Para você contar como que a sua história começou com o agronegócio. É uma história aí que envolve sucessão familiar, reflorestamento, a paixão pela terra, né? Conta mais pra gente entender como tudo isso começou. Eu sou filha de produtor rural, meus avós, tanto maternos como paternos, também trabalhavam com a terra, meus bisavós também, então eu já tenho uma genética que tem esse amor por trabalhar com produção de alimentos, já veio no DNA. Eu comecei com reflorestamento de teca há 20 anos, logo que eu me formei, eu fui para a fazenda e plantei teca em Mato Grosso. Hoje eu atuo no sul de Minas Gerais e lá, com meu pai, com meu irmão, a gente produz soja, milho, arroz. Trabalhamos com melhoramento genético do gado de leite e do gado de corte, com giro leiteiro para produzir o girolando meio sangue, com Nelore e também com gado de corte. E esse melhoramento genético, né, esse uso das tecnologias, como você comentou, traz muitos ganhos produtivos, né? Como que é esse processo de melhoramento genético na fazenda? Como implementar isso? Bom, o melhoramento genético, ele traz muitos ganhos, inclusive na sustentabilidade, porque a gente consegue produzir mais com menos animais, por exemplo, no leite. A gente vê que a média do Brasil é 5 litros por animal, e quando você tem um animal com uma genética superior e também com uma alimentação adequada, ele pode produzir facilmente 15, 20, até 30 litros de média, falando do meio sangue girolando. Além disso, tem a questão do leite A2A2, que a gente também direcionou todo o nosso rebanho para o leite A2A2, que já é uma realidade hoje, mas cada vez ele vai estar mais disponível em todos os lugares para consumo. É um leite que tem uma digestão mais fácil, então, para quem tem alergia, a pessoa pode consumir, e mesmo para quem não tem, é um leite melhor para todo ser humano. Maressa, e recentemente a gente recebeu aqui o professor Christian Lobauer, né? A gente comentou sobre a Agenda Verde, sobre essas exigências impostas pela União Europeia. Eu queria saber de você, o que você pensa sobre isso? De fato, o Brasil tem que se adaptar ao que a União Europeia exige, ou é justamente o contrário? Acho que a gente tem que olhar com muita atenção. A União Europeia, sem dúvida nenhuma, é um comprador relevante para nós. Eles não são muitos em quantidade, mas eles têm um poder aquisitivo muito alto, então parte das nossas exportações vai para lá. No entanto, são nossos concorrentes. Uma vez que a gente vende soja, ou milho, ou café, ou seja lá o que for, para a China ou para outros lugares, alguém está deixando de vender. Então, acho que esse manto verde é um manto de protecionismo da parte deles, e a gente precisa estar atento, a gente precisa abrir novos mercados. Acho que tem a Ásia, tem a África, tem o Japão, tem muitos lugares para a gente abrir, e a natureza e a economia nunca estiveram tão juntas. Então, vejo também que é uma oportunidade para o Brasil, uma vez que a gente detém 1/3 das florestas do planeta, a gente tem o maior aquífero
também está no Brasil, no Pará, em Alter do Chão. A gente tem 30% da biodiversidade, então acho que é uma oportunidade para finalmente um país tropical se tornar um país desenvolvido. Ou seja, né, Maressa, acho que a preocupação do produtor deve ser em aumentar a eficiência no campo, né? Com certeza, eu vejo que hoje em dia a produção ela é muito circular, cada vez mais, e integrada. Os produtores mais eficientes, eles estão pensando o que eles podem fazer com os resíduos. Eu tenho, como eu disse no começo, eu produzo madeira, eu tenho reflorestamento de teca, mas eu sempre vendi para a serraria. Eu não tenho serraria e eu estou avaliando agora que minhas árvores já têm uma dimensão maior, eu tenho uma madeira já com uma qualidade bem adulta em fazenda. Eu estava conversando outro dia com o Ingo Ploger e com a Nina, até indo para a AgriShow, a gente foi juntos, e aí logo ele me perguntou, mas o que você vai fazer com pó de serra? Eu falei, nossa, Ingo, eu estou pensando o que eu vou fazer com a madeira, ele já está pensando o que vai fazer com pó de serra, que já existe, você pode fazer os pallets, isso pode ser usado em caldeiras. Então, a gente vê esse movimento circular de aproveitamento de resíduos e também muito de uma produção integrada, de colocar mel, abelhas em lavoura para estimular no café, mesmo na soja. Então, eu percebo que está cada dia mais esse círculo mesmo da produção. É justamente disso que a gente estava falando, né? Falando de economia circular e tudo, a gente traz outro tema. Mercado de carbono e energia limpa. São duas pautas que são prioridade para o Brasil neste momento? Acho que é muito importante. A regulamentação do mercado de carbono ela é extremamente necessária. Inclusive, eu até tentei trazer aqui novidades do texto, que o PL da Leila já tem uma nova proposta, mas está esperando agora o Rodrigo Pacheco olhar e aprovar, mas acho que até semana que vem a gente vai ter uma nova informação quanto a isso. No entanto, o agro dentro da porteira, na minha opinião, não faz sentido nenhum ele ser regulamentado, uma vez que todos os mercados de carbono que existem no mundo, nenhum regulamentou, porque a gente não pode regulamentar alguma coisa que a gente não mede. Então, as metodologias de emissões de carbono, elas evoluíram muito, mas as de remoção nem tanto. E nós somos um setor diferente, que a gente emite e também remove. Então, a gente precisa ter esses dados para eles poderem ter esse balanço, e aí sim, acho que no futuro será regulado. Energia limpa, bom, o Brasil é o país que tem a energia mais limpa do planeta, 90% da nossa energia é de fontes renováveis, especialmente da hídrica. Acho que nenhuma energia é tão limpa quanto a hídrica e tem um potencial enorme para solar. O nosso pior lugar de energia solar aqui no Brasil é melhor do que o melhor lugar da Alemanha. Então, realmente, o Brasil tem uma oportunidade muito grande. Desafios também, acho que sempre as oportunidades vêm com os desafios, mas a gente tem que ter muito claro o que a gente quer e como que a gente pode trazer riqueza, gerar negócio, exportar hidrogênio verde, ter ali o combustível SAF, né, que é a Sustainable Aviation Fuel, que pode ser produzido com milho, com madeira, com soja, com resíduos. Ainda é muito caro, mas acho que isso vai ter que acontecer, que vai ser diminuir muito as emissões dos aviões, né? Então, acho que o Brasil tem tudo na mão para mudar o país emergente para um país desenvolvido. E ia falar alguma coisa que me fugiu aqui agora, mas a gente continua. Sem dúvidas, e também vai ter a oportunidade de mostrar tudo isso durante a COP30, né, que vai ser realizada aqui no Brasil, e para o mundo ter mais essa oportunidade, mais uma vez, de reconhecer o Brasil como essa potência, né? Sim, a COP30 eu estou super ansiosa, um pouco aflita, acho que não só eu, né? Muita gente. Recentemente teve uma reunião no COSAG, que até o embaixador Correia do Lago estava, a ex-ministra Isabela Teixeira também. E a nossa sensação é que
não existe um plano de ação claro. E quando você chega numa mesa de negociação, idealmente você tem que saber quais são os seus objetivos, o que você quer, senão você fica refém de concordar com o que os países já planejaram e têm em mente, vão trazer aqui. E a nossa realidade é muito diferente dos países temperados. Então, estou otimista, que acho que a gente tem que estar. Acho que o Brasil tem muita coisa boa para ser mostrada. E hoje em dia não basta a gente fazer, a gente tem que mostrar. E a COP seria o melhor lugar que tem, né? Um evento que vem muitos países, aproximadamente 50, 60 mil pessoas. A questão da infraestrutura dá um pouco de medo, mas existem movimentações para terem navios, para construírem vilas, para incentivar os moradores a deixarem suas casas e fazer Airbnb. Então, assim, também existem ações que estão sendo feitas e a gente tem uma pretensão de ter a Casa do Agro num navio, onde a gente possa receber imprensa internacional, onde a gente possa contar o quanto o Brasil é líder em uso de biológicos, em bioinsumos, em tudo que é bio, o Brasil vai bem. Então, acho que é uma grande oportunidade e a gente precisa agir, porque não adianta só falar, que falar não acontece nada. A gente realmente precisa ter um plano bastante estratégico para sentar na mesa. E acho que o que eu ia falar aquela hora da COP, que você me perguntou, Isaac, é que essa vai ser uma COP muito importante porque vão ser avaliadas as NDCs que foram feitas na COP de Paris. Então, essa também é uma preocupação. Os países que não cumpriram as suas metas, será que eles vão ser punidos? O que será que vai acontecer com isso? Porque muito se fala, mas o que conta no final, a gente vive num mundo capitalista e ninguém quer colocar o dinheiro. Então, é uma preocupação. Acho que a gente tem também que fomentar qual será essa punição para quem não está cumprindo essas NDCs. O Brasil, com certeza, vai fazer bonito e mostrar para o mundo tudo que tem de belo, a potência na agricultura, na sustentabilidade e tudo que tem para oferecer, né, Isaac? Com certeza, Flavinha, é isso mesmo. E já a gente continua, né? A gente dá sequência aí nessa nossa prosa, porque a gente vai para um rápido intervalo aqui no nosso Terra Viva Entrevista. É rápido, não sai daí que a gente já volta. Fica aí. Estamos de volta com o Terra Viva Entrevista, hoje com a produtora rural, Maressa Vilela, que está aqui com a gente. Novamente agradecer a sua participação. Vamos dar sequência aqui na nossa entrevista, né? A gente falou há pouco, né, no bloco anterior, sobre a potência brasileira, né? Sobre o Brasil nessa referência em produção sustentável. Só que, Maressa, eu quero aproveitar um momento para ouvir de você, né? Na sua opinião, o que o Brasil ainda está falhando? O que o Brasil precisa melhorar, principalmente pensando aí em preparativos para a COP30, que o Brasil vai se mostrar para o mundo? O que a gente pode melhorar já começando agora e mostrar para o mundo que, de fato, a gente produz de forma sustentável? Bom, eu acho que o Brasil precisa ter muito claro o que ele quer, fazer um planejamento, participar mais dessas reuniões fora do Brasil. Recentemente, agora até o vice-presidente Alckmin estava na China, inclusive acompanhado com várias pessoas da CNA. Acho que ações como essa são muito importantes. Eles foram para a China, negociaram 500 milhões de dólares de café. A China está começando a tomar café, isso é uma ótima notícia para o Brasil. E depois eles estavam em Genebra e agora seguem para Bruxelas também, muito para discutir o clima. Então, é fundamental estarmos na mesa e levarmos a nossa realidade. Eu vou te dar um exemplo, Isaac e Flávia. Por exemplo, a questão das emissões de carbono. Quando você pega a exploração de petróleo, ela é contabilizada no final, em quem usa o carro. Quando você pega a produção de alimento, ela está em quem produz. Então, são 2 pesos e 2 medidas. Então, coisas como essas precisam ser definidas mundialmente. Aonde que ela vai ser? Onde que vai contar isso? Vai ser na origem ou vai ser no destino? Isso é um ponto extremamente importante. Então,
tudo isso deve ser pensado, deve ser planejado para a gente chegar nesses encontros internacionais, para a gente chegar na COP, com o que a gente quer negociar, quais são os nossos interesses, o que a gente tem de bom. O Brasil, como eu disse, é um país hoje estratégico, ele não é mais um país subdesenvolvido e um país só emergente, ele faz parte dos planos dos países desenvolvidos. Aqui tem muita oportunidade, mas para isso a gente tem que ter segurança jurídica, a gente tem que ter, mostrar o quanto o Brasil realmente é sustentável. Os produtores rurais preservam mais de 30% em propriedades particulares. Então, a gente usa 8% só para agricultura, enquanto a Europa usa de 45% a 65%, Estados Unidos usa 18%, China 18%, Índia 60%. Então, assim, o Brasil tem muita coisa boa para ser mostrada, mas você precisa estar na mesa e colocar essas informações disponíveis e no debate das negociações. Então, a COP tem essa importância política também, né? De mostrar o Brasil, trazer os grandes representantes mundiais para vir conhecer de perto esse agronegócio e o Brasil se mostrar ainda mais qualificado. Sem dúvida, Isaac. Acho que a discussão climática já faz algum tempo que ela passou do âmbito dos ambientalistas. Hoje ela está na discussão realmente geopolítica e a gente precisa tá nessa mesa, tá nessas discussões para conseguir trazer mais negócio, mais investimento e um país melhor, que o Brasil tem muita condição de contribuir com a segurança alimentar, com a segurança climática, com a segurança energética. Então, a gente tem muita oportunidade aí para contribuir. Com certeza. E mudando agora um pouco de assunto, Marissa, você também é diretora de comunicação do NFA, que é o Núcleo Feminino do Agronegócio. O que você destaca do trabalho do núcleo neste primeiro semestre do ano para a gente? Bom, o NFA foi a primeira associação de mulheres, ela foi constituída em 2010, então ela já é bastante sólida. É um grupo pequeno, mas com mulheres muito inspiradoras, que têm trabalhos muito relevantes e muito profissional. Esse ano, a gente tem encontros mensais. A gente visitou a Harvard, que é uma universidade especificamente focada no agro, com o professor Marcos Fava Neves. Foi muito interessante a visita. Recentemente, agora faz uns 15 dias, a Embrapa Meio Ambiente, com a Paula Packer, e a Embrapa Territorial, com o Gustavo Spadotti. Então, esse grupo está sempre em busca das atualizações, de melhorar, de ser sustentável, de estar atualizada. E eu me sinto muito honrada de fazer parte. Realmente é muito positivo e fazem um trabalho incrível. E o protagonismo feminino só tem crescido cada vez mais, né, Marissa? Sim, bom, eu tenho várias mulheres aqui para citar que eu admiro. Eu faço parte de vários outros grupos, do De Olho no Material Escolar, da Letícia, que também é do NFA, que está fazendo um trabalho maravilhoso e que realmente a educação pode mudar o futuro. Do GPB também, que é um grupo focado em pecuária, da Érica, da Forbes Mulher. Então, assim, existem muitas ações, a mulher realmente está ocupando esse espaço para... Na verdade, eu acho que ela sempre ocupou, agora ela está tendo mais visibilidade e isso é muito positivo. E o Núcleo Feminino teve qual a conquista que você destaca nesses primeiros 6 meses de 2024? Teve alguma ação que vocês fizeram que você lembra nesse momento que seja emblemática? Acho que são essas oportunidades de ter ido na Harvard, de estar na Embrapa, de conversar com pessoas muito capacitadas, com lideranças muito representativas, que sempre trazem ensinamentos e inspiração. Então, acho que é isso. E para o restante do ano, quais são as metas? Para o restante do ano, a gente tem algumas reuniões. Agora, dia 6 de agosto, a gente vai ter uma reunião sobre gestão, que vai ser na Fiesp. Aqui em São Paulo, normalmente, a gente faz reuniões na Fiesp, que eu também tenho a satisfação de participar do COSAG, que é o Conselho Superior do Agro lá dentro, com o presidente Jacir. E a gente vai discutir gestão, tem a metodologia Lean.
que começou na Toyota e tem vindo para o agro, porque o agro realmente ele fica cada vez mais profissional. Então, você tem que ter processos, você tem que capacitar os seus funcionários para você conseguir estar nessa agricultura de precisão, estar nessa produção de alimentos com eficiência, com menos impacto, pensando em tudo isso. E na agricultura eu vejo que não tem espaço, nada tem, né, muito espaço para amador, mas na agricultura mais, porque na pecuária ela ainda engana um pouco. A gente tem 65 milhões de cabeças de matrizes no Brasil, só metade dessas são inseminadas ou usam touro em monta natural que tenha registro, que sejam animais realmente diferenciados para a gente voltar no melhoramento genético. As outras 30 milhões, metade disso, pouco mais que 30 milhões, ainda usam boi de boiada, e aí a gente tem um desenvolvimento, você demora muito para conseguir ter um animal preparado para o abate, para produzir uma carne de qualidade. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e sempre identificar os dados, que quando você tem os números, você tem a oportunidade de melhorar e ver aonde você tem margem aí para conseguir ser cada vez mais eficiente. Com certeza. Capacitação, novas tecnologias, é importante a gente destacar que traz mais rentabilidade, traz mais produtividade, né, Marissa? Sem dúvida nenhuma. Não é fácil, é uma preocupação, inclusive, até isso. A gente percebe que os grandes vão ficando cada vez maiores. E, por isso, a importância da CNA, do Senar, levar essas informações para os pequenos, porque a gente sabe que o Brasil, a base são de pequenos produtores. Aqui em São Paulo, salvo engano, 80% dos produtores têm menos do que 50 hectares. Então, assim, você imagina a potência que não vai ser quando esses pequenos, médios, todos estiverem usando essa tecnologia, sendo mais eficiente. O Brasil tem um potencial enorme aí, tem muita área degradada, fala-se de 100 milhões de hectares com algum grau de degradação. Tem o projeto, né, do governo para recuperar 40 milhões de hectares. Então, tudo isso tem que ser feito, tudo isso custa. Também tem muito produtor que ele deixa a área degradada, às vezes não é porque ele quer, porque é caro também. Você precisa de tecnologia, você precisa de máquina, você precisa de financiamento. Poucos produtores pequenos têm acesso a financiamento, então tudo isso também tem que ser olhado para a gente conseguir avançar cada vez mais. São desafios aí que a gente precisa melhorar e enfrentar aqui no nosso Brasil, né, Isaac? Com certeza. E, Marissa, você comentou agora há pouco sobre não haver espaço para amadores, né, na agricultura, em lugar nenhum, né, mas na agricultura principalmente, e fez uma comparação com a pecuária. E você tem propriedade para falar disso, né? Você também é pecuarista. E, inclusive, no começo de junho, a Marissa esteve na Mega Leite, em Belo Horizonte, que o canal Terra Viva fez, inclusive, uma excelente cobertura aqui com o repórter João Caires. E eu fiquei sabendo que você foi lá para receber um prêmio, não é isso? Conta melhor para a gente essa história. Na verdade, eu fui lá receber o prêmio do meu pai. Eu estou dando sequência, né, do trabalho, mas ele recebeu um prêmio de mérito do trabalho de Girolando. Meu pai é pioneiro na Amazônia, no Mato Grosso, ele está lá desde 68. E há quase 20 anos ele levou o gado de leite para o Mato Grosso. Ele disse, aqui tudo que tem é grande, a gente tem que transformar Mato Grosso numa grande bacia leiteira. Então, ele trabalha muito firme aí nessa questão do melhoramento, da seleção do giro leiteiro para produzir um girolando de qualidade, que a gente acredita que é o melhor grau de sangue para produzir no Brasil, porque ele traz a rusticidade do giro e a alta produção do holandês. Então, foi uma alegria muito grande estar lá, estava com a Cris Bertelli, minha querida amiga aqui do Terra Viva, e recebi esse prêmio, que foi uma honra. É uma sucessão familiar aí que você está dando sequência ao legado do seu pai. Qual a dica que você traz, então, para a jovem que está te assistindo, que está passando por esse processo de sucessão familiar? Sucessão é muito presente no agro.
E outro dia eu escutei, eu não vou me lembrar quem, mas apareceu no Instagram uma partezinha de algum podcast, de alguma coisa, com alguém falando que a sucessão no agro ela acontece muito tarde. E quando você vê a pessoa que sucede tem 65 anos, 70 anos. Então, eu acho que o recado é mais para quem vai passar o bastão. A gente precisa ver isso e passar, porque as novas gerações estão aí, estão com energia, estão com vontade, estão com informações novas e a gente precisa sempre estar trazendo os jovens para dar continuidade ao legado. Maravilha, Maressa. Infelizmente o tempo é curto, a gente precisa encerrar a entrevista. O papo tá bom, a gente podia ficar aqui horas, né? Falando, tem muito assunto para falar. Eu acabei não contando, desculpa te interromper, Isaac, queria contar que a gente ali na Fazenda Tiaia, no Mato Grosso, lá em Juara, a gente é uma URT da Embrapa, uma unidade de referência tecnológica. Mas fica aqui para uma próxima oportunidade eu contar o trabalho que a gente tem feito, que está muito interessante e também é maravilhoso estar junto com a Embrapa. Tá Com convidada, certeza. né, Flavinha, para voltar. Tem algum site que você queira deixar para conhecer mais sobre esse trabalho, suas redes Não, sociais? eu tenho um Instagram, Raiz_Amazônia, o da Fazenda é GV5 Estrelas e tô por aí, tô em vários lugares. Então, fica o convite para todos conhecerem esse belíssimo trabalho que a Maressa Vilela realiza em prol do nosso agronegócio brasileiro. Maressa, a gente te agradece pela participação. Muito Obrigada. obrigado. Tá sempre convidada aí para voltar, viu? Muito obrigada, Isaac e Flávia, foi um prazer. Obrigada, a gente que agradece a sua participação aqui hoje no nosso Terra Viva Entrevista. É isso, gente. Até a próxima. E na semana que vem, mais uma entrevista para você. Não perca e confira todo o conteúdo do Terra Viva Entrevista nas redes sociais, principalmente no YouTube do canal Terra Viva, onde tem uma playlist especial para você. Até a próxima. Até a próxima.